Estamos chegando com mais informações atualizadas para os aposentados, para os pensionistas e beneficiários do BPC. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar e te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, deixando o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 23 de julho de 2026, o Bolsa Família para os beneficiários com NIS terminado em 4. Ou seja, você, meu amigo, você, minha amiga que está aí do outro lado, recebe o Bolsa Família, seu NIS é terminado em 4, pois é, a grana já está na conta juntamente com os adicionais, né? Tem um adicional de R$ 150 para criança com idade de 0 a 7 anos, tem um adicional de R$ 50 para criança com idade de 7 a 17 anos e também tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, que são aquelas crianças com idade de 0 a 6 meses. É importante salientar que para você fazer o saque do seu Bolsa Família, você pode se deslocar até a agência da Caixa Econômica Federal aí da sua cidade, ou, se você preferir, pode sacar nas lotéricas, ou então movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. Agora, meu amigo, minha amiga, você que é aposentado, você que é pensionista do INSS, ou então que recebe BPC e já está aí na agonia pelo calendário de pagamento. Meu Deus, já acabou o óleo, tá acabando o café, o arroz só tem um pouquinho dentro da lata. Meu Deus do céu, que dia será que vai cair a grana na minha conta? Pois é, meus amigos, a grana começa a cair oficialmente na próxima segunda-feira, né, que é dia 27. Obviamente que na segunda vai receber quem tem o NIS terminado em 1 e que ganhe até um salário mínimo, R$ 1.621. Aí, na terça-feira, vai receber quem tem o NIS terminado em 2, na quarta-feira, quem tem o NIS terminado em 3, e assim sucessivamente, né? O calendário começa no dia 27 e vai se estender até o dia 7 de agosto. Quem recebe acima do salário mínimo, a grana começa a entrar na conta a partir do dia 3 de agosto. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui do nosso canal, a fila de espera por benefícios do INSS, né, caiu, segundo o levantamento do INSS, né, a fila caiu em 74% em 2026 e que 1,6 milhão de pedidos aguardavam resposta até 14 de julho. Esse é o menor patamar em 21 meses. Aqui, meus amigos, está provando o seguinte: quando quer, consegue. Ou seja, agora a grande pergunta que fica, César, mas escute aqui, nessa fila já começou lá em 2020, e por que até hoje, de fato, nunca foi resolvida de maneira definitiva? Ou seja, resolve pontualmente em alguma época do ano e depois volta a cair novamente. É importante deixar claro aqui, gente, que quando o presidente Lula estava fazendo a sua campanha eleitoral lá em 2022, uma das suas principais propostas seria erradicar, acabar com a fila do INSS, literalmente, e ele não estava conseguindo cumprir essa promessa. Inclusive chegou a trocar recentemente, né, um presidente do INSS. Agora existe uma outra presidente que pelo jeito está dando conta do recado. É aquilo que eu falo, se realmente quiser, as coisas acontecem, é preciso ter vontade, né? Segundo os dados do Ministério da Previdência Social, desse total, 486 mil requerimentos estão fora do prazo legal de 45 dias. Outro 745 mil processos seguem dentro do prazo regimental, né? Ou seja, para a grande maioria, a resposta está dentro do previsto na lei, né? Que todo mundo sabe que o INSS, por lei, deve responder os segurados em 45 dias, né? Ou um sim ou um não, né? O governo trocou a chefia do INSS em abril no lugar de Gilberto Valler, né? Ele colocou a nova presidenta do INSS, que se chama Cristina Viana Silveira, né? Após a troca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a nova chefe do INSS tem a meta de zerar a fila de espera até setembro desse ano. Pelo andar da carruagem,
vai conseguir, né? O Ministério da Previdência considera que a meta de zerar a fila do INSS significa acabar com o estoque de requerimentos com mais de 45 dias, né? Todos os meses o INSS recebe em torno de 800 a 1,3 milhão de novos pedidos, né? Hoje há 450 mil processos cujo andamento depende de cumprimento de exigências por parte do cidadão, né? Aqui não é culpa do INSS, né? Esses 450 mil que estão fora do prazo, ou seja, que estão aguardando além dos 45 dias. É que o INSS está aguardando, né, que eles entreguem a documentação necessária para prosseguir com a análise do pedido do benefício. Agora espero, né, que essa redução da fila, que está realmente, aparentemente está caindo, continue assim depois das eleições. Olha, meus amigos, saiu uma notícia no site Metrópolis, né, que uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal no dia de ontem, ou seja, 22 de julho, para apurar a atuação de um grupo suspeito de operar um esquema de obtenção indevida de BPC, ou seja, de benefício da prestação continuada, por meios de documento falso e da utilização de uma mesma identidade biométrica vinculada a diferentes registros civis ao longo de 10 anos. Veja só, gente, não existe crime perfeito, ou seja, a suspeita, digamos assim, que essa quadrilha estava aprontando há pelo menos 10 anos e pelo visto agora a casa caiu, né? A diligência aponta ainda que os valores recebidos por meio dos benefícios fraudados ultrapassam a 436 mil reais, né? A investigação tiveram início após a identificação de que uma mesma biometria estava associada a 2 registros civis distintos, cada um vinculado a um cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF, né? A operação Dupla Face cumpriu o mandato de busca e apreensão em Macapá, no Amapá. Todo mundo sabe, gente, que hoje, né, a documentação precisa de ter biometria. Até onde eu sei, a biometria só vale para uma pessoa, né? Nesse caso aí, teve uma biometria serviu para 10 documentos diferentes, ou seja, tinha 10 identidades, né, com a mesma biometria, tinha 2 identidades com a mesma biometria, né? Aí fez com que levantasse suspeita por parte do INSS, levantasse suspeita por parte das autoridades, né? Durante a apuração, a Polícia Federal identificou indícios de irregularidades tanto na concessão quanto no desbloqueio de benefícios para a contratação de consignados, né? Além de acessos ao sistema do INSS a partir de diferentes estados em circunstâncias incompatíveis com os procedimentos administrativos regulares, né? A investigação continua com o objetivo de identificar todos os envolvidos e dimensionar os prejuízos causados aos cofres públicos. Aí a pergunta é que tem que ser feita nesse momento. Mas então, a biometria não é tão segura assim? É como que a mesma biometria, o que é a biometria? São dados, né, de uma pessoa, os dados das digitais e do rosto, né? E aí tinha a mesma biometria, estava em 2, 3 documentos, como é que pode? Então, meus amigos, aqui eu comecei a duvidar que a biometria é tão segura, né? Como se anda alardeando por aí, né? Mas, obviamente, que quando o INSS, porque o INSS hoje faz averiguação constante, né? E aí, fazendo essas averiguações, cruzamentos de dados, é muito possível descobrir, né, esse tipo de falcatrua. Olha, meus amigos, a proposta do salário mínimo para 2027 me parece mesmo que vai ficar na casa do R$ 1.717, né? Há especulação que pode chegar a R$ 1.800, que pode até passar de R$ 1.800, mas até o momento, meus amigos, isso não passa de especulação, né? O governo federal apresentou, né, ou seja, o que o governo mandou lá para o Congresso Nacional foi esse, R$ 1.717, que passaria a valer a partir de 2027, né? O cálculo segue a política de valorização
permanente do piso, né, composta pela variação da inflação, medida pelo INPC, somada ao crescimento, né, e depois que entra em vigor o novo salário mínimo, passa a ser pago para o trabalhador, né, que ganha até um salário mínimo, passa a ser pago para os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Pois é, então aí tá, meus amigos, né, eu sei que o público aqui do nosso canal tem a expectativa que o salário mínimo venha a ser acima, né, de R$ 1.717, porque vamos ser sinceros, né, esse valor que está previsto é muito pouco, literalmente, né? Bastante complicado, principalmente a vida do aposentado, do pensionista e do beneficiário do BPC que sobrevive com apenas um salário mínimo. Ou seja, isso aqui, gente, não é oficial ainda, mas tudo leva a crer que vai ficar na previsão, né, na proposta orçamentária do governo federal, que é de 1.717. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui no nosso canal, né, o cadastro único operacionalizado pela Dataprev segue sendo a principal ferramenta para triagem e inclusão em mais de 40 programas sociais da esfera federal, né? Por isso que é tão importante você tá inscrito no cadastro único e, acima de tudo, sempre mantê-lo atualizado, né? Por exemplo, olha os programas que são geridos e pagos, né, pelo cadastro único, ou seja, você só consegue usufruir desses benefícios estando no cadastro único. Bolsa Família, né? Se você não estiver cadastrado no Cade Único, né, você não consegue. BPC, a mesma situação, e também o programa Pé de Meia, né? Além da tarifa social de energia elétrica, né? Também é preciso estar com o seu cadastro único atualizado, o gás social, né, que agora se chama gás do povo. Ou seja, meus amigos, tem muitos benefícios que é concedidos, digamos assim, através do cadastro único, através do Cade Único, como eu acabei de mencionar, né? Os principais é o Pé de Meia, né? É o BPC, é o Bolsa Família, é a tarifa social de energia elétrica, é o gás para todo, é a carteirinha da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, entre tantos outros programas. E aí, meus amigos, você tem cadastro único atualizado ou ainda não fez o seu? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.